Bom, boa tarde, né, a todos os colegas, os professores que estão aqui, os nossos alunos. Vamos dar início aí à nossa última, né, conversa acadêmica em tempos de pandemia. Vamos aí finalizando, né, a última atividade aí do nosso colegiado, né, em 2020. Pessoal, o tema que eu propus para essa conversa, né, e vou fazê-la mesmo numa forma mais informal, não em termos de conteúdo, mas mesmo de apresentação, né, uma tentativa de uma conversa. Então, como está sendo de praxe, após a apresentação, a gente abre o chat e faz, né, uma conversa aí mais participativa. Por enquanto, eu, né, farei essa exposição. Então, a partir, né, da minha finalização, a gente começa um debate. A minha ideia inicial, né, não é fazer uma história das ideias, uma história intelectual, né, nem, né, no campo da história da escrita, mas fazer uma conversa, né, próxima ao campo da história da historiografia, ou seja, uma reflexão mesmo sobre a produção e a escrita da história. Até parece paradoxal, porque, né, os três autores aí que eu vou tratar, o Faoro, né, o Sérgio Buarque, embora o Buarque no primeiro momento não seja, mas posteriormente, né, se torne um historiador, né, e o próprio Gessé Souza não são, né, historiadores, mas todas essas obras entram no rol, né, de obras históricas, não só pela concepção de tempo, não só pelos elementos que elas aí apresentam, né. Então, embora sejam específicas, sejam as interpretações do Brasil, e essas interpretações do Brasil elas sejam variadas, né, no âmbito da economia, da sociologia, da antropologia, da história, né, elas podem, a gente pode falar numa história da historiografia com esses autores. E eu vou seguir um pouco, né, uma tipologia que o Rogério Forrastieri, né, da Silva apresenta na sua obra, né, História da Historiografia, que é de 2002, é a tese dele, né. Então, pensando que ele dá quatro tipologias, né, quatro formas que você pode fazer uma análise historiográfica, e eu vou, né, trabalhar com duas delas, pelo menos, que seria, né, abordar comparativamente, né, como vários autores vão entender, né, em algumas de suas obras, um determinado tema. Neste caso, né, o que eu escolhi, né, o que eu separei é essa questão do Estado brasileiro, seja em Sérgio Buarque, seja no Raimundo Faoro, ou no próprio Gessé Souza, né? Ou mesmo, né, uma outra forma, o estudo sobre determinada escola ou tendência historiográfica. E aí, neste caso, né, entra a questão da tradição brasileira dos intérpretes do Brasil, né? Na verdade, vamos dizer, não um campo propriamente dito, né? Mas acho que tradição sintetiza melhor, né? São historiadores que vão aparecer, historiadores, antropólogos, sociólogos, né, que vão aparecer em determinados momentos da história do Brasil para tentar compreender, né, a nossa realidade. Quase todos eles nós veremos, né, no campo, numa longa duração mesmo, né. Então, para isso, pessoal, eu pensei, né, no seguinte percurso, né. Primeiramente, trabalhar o que são esses intérpretes do Brasil, né, quem são, quando surgem, né. Então, isso vai ser a primeira parte aí da minha fala. Em seguida, né, eu vou apresentar um pouco do Sérgio Buarque de Holanda, né, bem rapidamente, aspectos biográficos, bibliográficos, e aí o que nos interessa de fato, né, a maneira que ele entende o Estado brasileiro na obra Raízes do Brasil, né, que é de 1936. Em seguida, pessoal, eu, né, pretendo fazer a mesma abordagem com o Raimundo Faoro e com, né, o Gessé Souza, para aí depois eu fazer as considerações finais, fazer uma amarração entre esses três autores, né? Então, seguindo esse roteiro que eu planejei, né, eu creio que em uma hora e pouquinho no máximo eu faça essa apresentação, né, de maneira geral, eu gostaria, né, de tratar quem são esses intérpretes do Brasil, né, o que são, né, o que é ser um intérprete do Brasil, quem são eles, né, dar nomes a eles, e quando eles surgem, né, na história do Brasil. Bom, de maneira geral, né, a gente pode dizer que
todos os intérpretes do Brasil, né, sejam eles do pensamento social, né, que são historiadores, sociólogos, economistas, filósofos, geógrafos, antropólogos, né, ou mesmo do pensamento estético, né, romancistas, né, compositores, cineastas, enfim, né, eles se debatem com a questão da formação brasileira, né, dos seus dilemas, né, das suas inconclusões, das suas especificidades enquanto povo, enquanto nação, enquanto Estado, e, né, superação, né, os caminhos para a superação desse, né, suposto atraso. Né. Então, todos eles, de certa forma, nós veremos até, né, pelo próprio título das obras, né, que a questão da formação é central, né. Em especial, essa geração dos anos 30 até os anos 60, né, essa questão é fundamental, tá? Mesmo, né, desta forma, mesmo que as interpretações do Brasil na fase, digamos, acadêmica, a partir, né, dos anos 60, ele também tem, né, todas elas têm, explícita ou implicitamente, né, o imbricamento com a política, ou seja, todas elas têm, né, em última análise, uma perspectiva modernizadora, é aquilo que eu falei para vocês, na verdade, essa ideia de uma superação, né, desse atraso brasileiro. Outra coisa importante, né, para nós historiadores, eu considero um dos traços, né, fundamentais aí desses intérpretes do Brasil, que se não há na totalidade delas, mas pelo menos nas que nós veremos agora, né, nós vamos encontrar os três tempos, né, nós vamos encontrar o passado, ou seja, né, esses intérpretes do Brasil, eles estudam, né, o passado, então nós vamos buscar a questão da formação brasileira. Então, né, sei lá, vou dar só um exemplo, né, formação do Brasil contemporâneo, né, do Caio Prado. Então, no próprio título você tem, né, a questão da formação. Onde está essa formação? Essa formação está no período colonial. Tem a questão do presente, né, que no título da obra do Caio Prado é explícito, né, formação do Brasil contemporâneo a ele, né, em 1942, né, que sejam o quê? Que são o quê? Os dilemas daquele Brasil, né, quando da produção dessa interpretação. E uma questão também, né, que é fundamental, é o futuro, né, o que nós precisamos nos tornar, né, o que nós precisamos modificar, o que nós precisamos completar para sermos, né, modernos, civilizados, justos. Então, de maneira geral, né, isso eu acho que é um traço importante, todas essas obras têm presentes as três temporalidades. A gente pode falar, mas todas as obras têm, né, uma expectativa de, né, vamos dizer, um horizonte de futuro, né, vamos dizer assim, mas essas são muito visíveis, né, então é muito perceptível nas obras deles essas, né, essas três, né, esses três tempos. Isso eu acho um traço bem importante, bem distintivo, né, em relação a essa tradição. Bom, quando eles surgem, pessoal, também não há um consenso, né, entre, né, os analistas desses intérpretes do Brasil quando eles surgem. Vejam, né, não são poucos que vão analisar essa tradição intelectual, sejam em obras, né, que abarquem diversos deles, sejam obras que abarquem, né, apenas um desses intérpretes do Brasil, mas há uma grande variedade, né, uma grande gama de intérpretes, dos intérpretes, né, ao longo da nossa, né, ao longo da nossa história mesmo aí, da produção historiográfica. Então, se você já tem lá nos anos 50, né, José Honório Rodrigues, depois você tem Nelson Werneck Sodré, na década de 70, Carlos Guilherme Mota, o Lapa Amaral, né, todos eles já estão, né, vamos dizer, criando essa cultura, né, esse campo da história da historiografia, e esses intelectuais serão, né, um dos, vamos dizer, objetos principais desses historiadores, né, desses intérpretes. Mas eu separei algumas das análises mais próximas aí ao final do século passado, chegando, né, até próximo da gente. Então, né, eu separei, só para a gente ter uma ideia, né, temporal, essa ideia de quando esses intérpretes surgem, né, para Ottaviani, na obra, né, a ideia de Brasil moderno, né, esses grandes intérpretes, eles vão atuar, eles vão surgir, né,
em períodos em que há, né, bastante transformação na história brasileira, ou seja, em que, vamos dizer que o tempo histórico no país ele se acelera, há uma necessidade, né, há um processo de ruptura muito acelerado, muito grande. Então, ele elenca, né, o período da independência, o período da abolição e proclamação da República e o período da Revolução de 30, né? Aí outros autores, né, como a própria Lúcia Lippe Oliveira, né, a Veloso, né, final dos anos 90 também, vão analisar esses, né, a Lúcia Lippe, a questão nacional na Primeira República, né, a Veloso e a Madeira vão no livro, acho que itinerários intelectuais, no início da República, não me lembro o título completo, mas elas também vão analisar esses pensadores, né, do século XIX, né, e início, né, do século XX. Então, você tem, né, alguns historiadores, alguns romancistas aí que esses autores vão elencar como intérpretes do Brasil. O próprio José de Alencar, né, Araújo Porto Alegre, Gonçalves Magalhães, então, né, não só historiadores como Francisco Adolfo de Van Hagen, mas também homens das letras, vamos dizer assim. No final do século XIX, início do século XX, né, a gente pode citar Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Machado de Assis, Silvio Romero, Nina Rodrigues, Tobias Barreto, Alberto Torres, Olavo Bilac, Monteiro Lobato. Então, há uma infinidade aí de autores. E pensando, né, na Revolução de 30, a gente teria os três, vamos dizer, clássicos aí dos intérpretes do Brasil, que seriam, né, o Caio Prado, o Sérgio Buarque e o Gilberto Freire. Essa ideia, né, de juntar esses três autores como um sopro de renovação nessa análise da formação do Brasil, em oposição ao próprio Ciro Romero, Nina Rodrigues, Alberto Torres, Oliveira Viana, Oliveira Lima, aparece muito num prefácio que foi feito pelo Antônio Cândido nos 30 anos do Raízes do Brasil. Então, acho que em 1966, 67, o Antônio Cândido faz um prefácio ao Raízes do Brasil, acho que é a segunda ou terceira edição do Raízes do Brasil, e nele, né, agora fugiu, acabei de falar o Antônio Cândido, ele vai dizer que esses três autores são um sopro de modernidade aí na interpretação do Brasil. Tá, então, nos anos 30, basicamente, seriam esses os três grandes autores aí, né, a compor esse, vamos dizer, esse panteão dos intérpretes do Brasil. Depois, pessoal, nós temos uma obra que eu acho ela muito interessante, do Bernardo Recupero, né, ele é mais na área da sociologia, da política, que se chama, de 2007, que se chama 7 lições sobre as interpretações do Brasil. E aí ele vai dizer, né, que esses intérpretes do Brasil são o quê? Um campo específico de intelectuais brasileiros, né, no qual a atuação política e produção intelectual estão, né, imbricadas, ou seja, né, há um entrelaçamento entre interesses, vamos dizer, intelectuais e interesses políticos, né? E eles vão atuar marcadamente entre a proclamação da República e, né, pelos anos 70 do século XX. Então, ele fala de 7 lições, mas ele analisa seis autores. Então, autores que, né, apareceram ali entre a proclamação da República, aí o mais próximo é o Oliveira Viana, e os anos 70, porque ele chega até Florestan Fernandes. Então, ele trata do Oliveira Viana, do Gilberto Freire, do Caio Prado, do Sérgio Buarque, do Raimundo Faoro e do Florestan Fernandes. Bom, 2 anos depois, nós vamos ter aí, né, uma outra obra da Lilian, né, Schwartz e do André Botelho, de 2009, que se chama Um Enigma Chamado Brasil. Vejam só, aí nós vamos ter, né, 29 intérpretes em um país. Então, vejam que essa
vamos dizer, essa categoria intérpretes do Brasil, ela vai se ampliando cada vez mais. E eles também, né, do ponto de vista temporal, já que nós estamos preocupados com essa questão de quando eles surgem, até porque, vão remontar ao Império, né, a origem dessa tradição, então, que a gente já viu ali com o próprio Ottaviani, né, agindo no Império, ou seja, na construção do Estado, no plano político-administrativo, no início da Primeira República, né, são teóricos do racismo científico e seus próprios críticos, e nos anos 20, né, com os modernistas, e anos 30, com os ensaístas clássicos. Já na década de 50, 60 e 70, nós vamos ter o quê? Os primeiros cientistas sociais profissionais, né, e os seus próprios discípulos, aí chegando até, né, os nossos dias. Tá, pessoal? Então, vejam que a gente já está aí alargando, né, essa temporalidade do surgimento dos intelectuais. E aí eles vão listar, né, tanto, né, o André como a Lília vão listar, né, desde o Visconde do Uruguai, que é um político do império, né, André Rebouças, que é um monarquista, um abolicionista, o Manuel Bonfim, né, que é um professor, é um crítico, né, do racismo científico, Euclides da Cunha, né, Paulo Prado, Mário de Andrade, Luiz Câmara Cascudo, e aí vai, né, Roger Bastide, Guerreiro Ramos, uma série, né, Gilda de Mello Souza, Maria Isaura, que é uma socióloga, né, Darcy Ribeiro, antropólogo, né, Richard Morse, então até um brasilianista entra nessa lista, né, o próprio Ottaviani, aquele que nós citamos, né, anteriormente, seria também visto como intérprete do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, né, Roberto Schwartz, né, que é um crítico literário e um sociólogo. Então, aí a gente tem uma gama aí ampla de intérpretes do Brasil. E a última obra, né, que eu separei para tratar da questão do surgimento, do aparecimento deles, foi a obra, né, do Lincoln Cerco, né, e do Pericaz, né, que trabalha, né, o título é de 2014, o título é Intérpretes do Brasil, Clássicos, Rebeldes e Renegados. E eles recortam, né, essa periodização, né, no surgimento dos intérpretes lá na segunda década do século passado, né, quando o pensamento radical no Brasil vai ganhar um impulso, né, e se firma no país dentro do próprio processo de modernização conservadora, né, uma tentativa de solucionar os dilemas nacionais posto pela Revolução Brasileira desde o começo da década de 20. Então, aqui nós vão ser analisados 25 autores, tá, pessoal? Então, nós temos, né, aí desde Otávio Brandão, né, um marxista do Partido Comunista, Astrogildo Pereira, também, né, do PCB, Leôncio Balno, né, Nelson Werneck Sodré, também outro marxista, né, historiador do Partido Comunista, Inácio Rangel também, né, o Rui Facó, também do Partido Comunista, José Honório Rodrigues, aquele que eu citei, né, que é considerado como um dos inauguradores da história, né, da historiografia, da análise historiográfica no Brasil, Edgar Carone, né, que é um historiador, Jacob Golender, né, um historiador marxista, o próprio Antônio Cândido, que eu citei, Celso Furtado, né, Mário Pedrosa, que é um crítico literário, né, um militante político, e aí vai, né, Paulo Freire, Milton Santos. Então vejam que, né, esses intérpretes do Brasil são não só do ponto de vista temporal, mas do ponto de vista também, né, de campos, né, do conhecimento, áreas do conhecimento, é bastante vasto, né? Então nós temos antropólogos, sociólogos, enfim, né, historiadores, economistas, políticos propriamente ditos, né? Então há uma grande, né, variedade aí, uma grande amplitude de intérpretes do Brasil. Bom, seguindo aquele percurso, né, pessoal, eu estou indo rápido assim para a gente, né, tentar, acho que a melhor coisa é depois o debate. Seguindo o percurso, eu vou falar um pouquinho com vocês, né, do Sérgio Buarque, né, trazer um pouco aspectos biográficos, bibliográficos, né, e a questão mesmo do Estado, né, do Estado brasileiro em raízes do Brasil.
para bem ou para mal, né, eu terei que fazer a leitura de alguns, né, trechos das suas obras para que, né, essa fala, vamos dizer, ganhe, né, materialidade. Não adianta eu falar por mim, por outros autores, mas não falar pelos nossos próprios, né, objetos. Então, nós temos que trazer esses, né, a quem nós estamos, né, olhando, direcionando a nossa atenção, né, para vocês. Então, eu vou ler alguns, né, trechinhos depois dessa, né, de cada uma das 3 obras que eu selecionei, né, do Sérgio Buarque, do Raimundo Faoro e do Gessé Souza. Bom, o Sérgio Buarque, né, o pai do nosso Chico Buarque, nasceu em São Paulo e faleceu em 1902 e vai falecer também, né, em 1980, em São Paulo, em 1982. O Sérgio Buarque começa um pouco como crítico literário, né, mas eu acho que uma coisa que vai ser muito importante, uma viagem que ele fará em 29 à Alemanha, né, para trabalhar como jornalista. Né, ali vai fazer diversas entrevistas com intelectuais alemães, né, vai estudar, né, filosofia, literatura, né, a conceituação das ciências sociais, vai assistir aulas, né, do Meineck na Universidade de Berlim, né. Então ele vai ter muitos autores ali alemães que vão influenciar, em especial o Weber, né, o próprio Nietzsche e o Meineck, né. Quando ele volta ao Brasil, né, em 1935, ele vai publicar lá na revista Espelho um estudo que se chama, né, Corpo e Alma do Brasil, que é o texto que, na verdade, vai dar origem a esse livro, Raízes do Brasil. Então, esse é um texto aí que dá início ao livro, né, o livro aqui, Raízes, né, do Brasil. Bom, em 48, né, na Escola de Sociologia e Política, ele vai atuar, na Escola de Sociologia e de Política, né, de São Paulo, ele atua na Cátedra de História Econômica do Brasil, tá? Em substituição ao Roberto Simons, né, que tem uma obra também, alguns colocam o próprio Simons como intérprete do Brasil, né? Ele tem uma obra sobre, né, a história econômica do Brasil, se não me engano, vai de 1500 e pouco a 1808, né? Então é uma obra também e muito próximo aí do próprio lançamento. Ele escreve essa obra, salvo engano, né, nos anos 30 mesmo, né? Bom, de 46 a 56, né, o Sérgio Buarque vai ser diretor do Museu Paulista, né, depois ele se afasta da direção do museu para assumir a cadeira de História da Civilização Brasileira, né, na USP, tá? E ele vai assumir também, né, entre 53 e 55, a Cátedra de Estudos Brasileiros na Universidade de Roma, né? E de 60 a 70 ele vai dirigir, né, uma importantíssima, né, coleção, né, de estudos historiográficos, né, um corpo, né, fundamental, uma coleção, né, imprescindível a qualquer historiador, a qualquer aluno, né, de história, que se chama Coleção História Geral da Civilização Brasileira. Tá? E ele também, né, como eu já falei, como todos esses intérpretes do Brasil, né, tem aí uma função política também, eles são homens do seu tempo, né, eu acho que isso é fundamental a gente ressaltar. Todos esses intérpretes do Brasil, eles são homens do seu tempo, no sentido de, né, atuarem na sua realidade imediata, né, eles não são, vamos dizer, intelectuais encastelados, né, muitos deles, né, claro que a partir dos anos 60, 70, vão estar na universidade, né, então já é uma outra, vamos dizer, uma outra categoria aí dentro desses intérpretes do Brasil. Mas né, os intérpretes até os anos 50, pelo menos, eles estão escrevendo essas obras fora da universidade, basicamente, né. Então, em 1936, né, o Sérgio Buarque não tinha né, não tinha uma atividade acadêmica propriamente dito, né, não era um cientista, vamos dizer, no sentido, né, de atuar numa academia, né. Então, ele também atua na política. Então, em 46, ele vai ser um dos fundadores da esquerda democrática, que vai, né, se transformar no próprio Partido Socialista, né.
Em 66, em 69, ele vai se aposentar, né, da USP, da USP, como um protesto mesmo, né, como uma punição de diversos diversos professores pelos próprios militares. Então, durante o regime militar, ele se aposenta aí, pede a sua aposentadoria em protesto. Né? E nos anos 80, ele também foi um dos membros fundadores, né, do PT. Então, ele também tem uma ação, né, uma participação política. Eu não vou falar, claro, de toda a sua produção bibliográfica, porque ela é, né, bastante vasta, né, desde ensaios, livros, artigos, críticas literárias, né, traduções, é uma produção extremamente vasta. Vou só trazer alguns, né, não vou falar sobre eles, a não ser sobre Raiz do Brasil, alguns, né, das principais obras dele, em especial, né, para nós historiadores. Então, Raiz do Brasil, como eu falei, é de 36, aí em 45 você tem, né, uma grande obra que é Monções, em 57, né, um livro muito legal que é Caminhos e Fronteiras. E eu acho que essa grande obra, né, da fase historiador deles, vamos dizer assim, né, que seria Visão do Paraíso, né, os motivos edênicos, o descobrimento e colonização do Brasil. É uma obra muito interessante. Em 72, ele, né, vai lá no volume 5 da História Geral da Civilização Brasileira, né, escrever do Império à República. Então, é uma publicação vasta. É claro que eu só citei esses aí, mas existe uma outra grande quantidade. Pessoal, então, falado um pouco sobre a biografia, um pouco sobre a sua bibliografia, eu trazer alguns aspectos gerais do livro Raízes do Brasil, que é, né, aqui um dos nossos, né, objetos, um dos nossos focos de atenção. É uma obra, né, formada em 7 capítulos, né, não é uma obra muito grande, ela tem, né, nessa versão, 180 páginas, mais ou menos, né, e há, né, uma tese principal aí, que eu acho que é fundamental, qual que é, né, que há persistência de características, seja da vida social, das instituições, ou na própria mentalidade, do passado colonial brasileiro, né, que vão impedir a consolidação da democracia no país, né, embora para ele, né, estejam em vias de ser superadas. Então, a própria Revolução de 30 pode, né, ter sido para ele ali uma possibilidade de superação, que já começou lá, né, no final, né, do século XIX. Então, ele vai argumentar, né, ele argumenta que nós somos uns desterrados em nossa terra, né, a herança portuguesa, o patriarcalismo rural, né, vai dominar a vida privada e a vida pública, e que, que o predomínio no Estado brasileiro do funcionário patrimonial, né, e não o burocrata puro. Então, ele é, claro, de uma inspiração weberiana, por isso que eu falei que foi muito importante, né, aquela viagem que ele fez à Alemanha no final dos anos 20. Desculpa, pessoal. Bom, então, na verdade, ele vai trabalhar muito com, né, nessa metodologia aí, não só a questão dos tipos ideais, mas também a oposição, né, de tipos ideais, né? Então, ele faz muito esse jogo entre o urbano e o rural, entre o público e o privado, entre, né, o Estado e a família. Então, ele, né, trabalha muito com essa, né, oposição de tipos ideais, que não é muito diferente, pessoal, do que o próprio, né, Gilberto Freire, que lança o Casagrande Senzala 3 anos antes, né, do Raiz do Brasil, quando ele trata daquele equilíbrio, dos antagonismos, né, escravo, senhor, mundo rural, mundo urbano, né, enfim, todos, África, Europa, né, todos esses antagonismos que ele vai abordar, né,
Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, né? Então, ele, né, trabalha com esses antagonismos. E o nosso autor aqui, o Sérgio Buarque, também trabalha muito com essa oposição, né, desses tipos ideais. Então, pessoal, eu só vou ler, né, eu separei 3 trechinhos, não são tão pequenos, da obra dele, para que nós visualizemos como ele compreende, de fato, né, esse sufocamento das instituições portuguesas no Brasil, né, como que, essa ideia de somos os desterrados na nossa terra, né, como que esse patriarcalismo ele vai dominar a vida pública e privada, ou seja, né, como no Estado, né, a dominância do funcionário patrimonial e não, né, o burocrata puro. Então, ele começa, né, a obra, né, no primeiro capítulo, que é Fronteiras da Europa, né, que chega a ser até, né, ele ficou meio desesperado, vamos dizer assim, né. Então, ele diz o seguinte: a tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências, trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando e manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. É claro que esse ainda hoje né, 1936. Então vejam, né, que aí há uma apresentação bastante clara de como o Sérgio Buarque entende, né, que Portugal, na verdade, né, determina, né, o que vem de Portugal vai determinar toda a nossa vida. Nós não conseguimos, né, escapar dessas determinantes portuguesas ao longo dos séculos, né? Então, nos tornamos Estado Nacional no século XIX, ele está escrevendo lá, né, na década de 30, depois de uma, né, dita revolução, e ainda hoje, né, somos uns desterrados em nossa terra. Então, uma constatação de que o Brasil não é moderno ainda, né, que o Brasil ainda não superou essa tradição portuguesa, não superou a colonização. Então, chega quase a ser, né, de maneira, vamos dizer, um desabafo, né. Em relação ao Estado, pessoal, eu acho que isso, né, é o que nos interessa, de certa forma. Ele tem uma passagem muito interessante, né, num dos capítulos clássicos deste clássico, né, Raiz do Brasil, que é o capítulo O Homem Cordial. Ele é um pouco longo, é um trecho um pouco longo, mas eu, né, preciso citá-lo, né, e aí ele, né, é aqui que nós vamos perceber como que para ele há o predomínio, né, no Estado brasileiro desse funcionário patrimonial e não desse burocrata puro, né, já que o Estado seria aí uma extensão da família, né. Então, vejam, é uma crítica dele, né. Então, o que ele está dizendo para a gente? Então, vou começar, né. O Estado não é uma ampliação do círculo familiar, e, ainda menos, uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental entre as duas formas, né, família e Estado, é prejuízo romântico que teve os seus adeptos mais entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e suas instituições descenderiam em linha reta e por simples evolução da família. A verdade é bem outra. Só pela transgressão
da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e responsável ante as leis da cidade. Há nesse fato um triunfo geral sobre o particular, do intelectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo, e não uma depuração sucessiva, uma espiritualização de formas mais naturais e rudimentares, uma procissão de hipóstases para falar com uma filosofia alexandrina. A ordem familiar, em sua forma pura, é abolida por uma transcendência. Aí ele vai citar o Antígona e Creonte, a questão mesmo do Estado o Estado e a família. Então, vejam, isso para ele é o que ocorre, é o que vai ocorrer no Brasil. Então, vejam o que ele fala ali depois, mais adiante. Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados por tal ambiente, essa família patriarcal, compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do privado e o domínio público. Assim, eles se caracterizam justamente pelo que separa do funcionário patrimonial do puro burocrata, conforme definição de Weber. Para o funcionário patrimonial, a própria gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse particular. As funções, os empregos, os benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e o esforço para assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer funções públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de acordo com suas capacidades próprias. Eu não vou seguir muito, tem algumas outras partes, mas nós estamos aí já. Então, vejam, o que é essa visão que o Sérgio Buarque tem do Estado brasileiro, a visão dele é que todas essas instituições importadas de Portugal, dentre elas, esse Estado patrimonialista, que depois o Faoro vai dar uma outra dimensão, vai continuar essa discussão, é ele que impedirá, ou seja, essa confusão entre o público e o privado, esse Estado patrimonialista, que não é um Estado moderno, mas é um Estado de uma dominação personalista, de uma dominação pessoal, ele impede que o Brasil se torne um país moderno. Então, esse homem cordial, que é uma outra questão importante, esse homem cordial que se move pelos sentimentos, que tem laços muito mais sentimentais do que propriamente uma visão racional da sociedade, já que a modernidade deveria prevalecer o racionalismo e não o sentimentalismo, são esses elementos que impedem o Brasil de se tornar, de fato, uma democracia. Então, para o Sérgio Buarque, naquele momento, 1986, nós não havíamos rompido ainda esse Estado patrimonialista, que não é o Estado de uma dominação burocrático-legal, burocrático-racional, em que o funcionário burocrata, ele entra no Estado por mérito, entra por concurso, enfim, pelo seu conhecimento e não pelas suas indicações. Então, isso seria um obstáculo ao processo de modernização brasileira. Então, de maneira geral, a questão do Estado para o Sérgio Buarque é vista como um impeditivo, e não como um elemento de desenvolvimento, de modernização. Então, vejam que aí nós vamos ter essa dupla temporalidade, essa tripla, na verdade, temporalidade. Nós temos
uma ideia de passado, as raízes do Brasil, uma ideia de presente, somos ainda hoje desterrados, né, em nossa terra, e uma ideia de futuro, que é uma ideia de você, né, abandonar esse Estado patrimonialista e criar, né, um Estado democrático, um Estado, né, a gente pode falar, né, vamos dizer, de uma dominação aí burocrático legal. E depois eu vou fechar, né, com o Gessé, né, os dois autores. Bom, da mesma forma, né, a discussão sobre o Raimundo Faoro. Então, alguns aspectos biográficos, né, bibliográficos, e essa ideia do Estado em Raimundo Faoro. Faoro é um gaúcho, né, nasceu em 1925 e faleceu aí, acho que é um dos últimos intérpretes do Brasil, da safra mais clássica, se não o último a falecer, né, ele falece em 2003, né? Ele se forma em Direito, né? Que é uma característica também dos grandes intérpretes do Brasil, né? Os clássicos, vamos dizer, né? Quase todos eles têm a sua formação, né, em Direito. Em 1959, ele, né, vai lançar o livro Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro. Então, vejam aí o nome, né? A gente já vê aí que, né, que a questão da formação já está no próprio título. Então, os donos do poder, a formação. Então, nós temos aí, né, o passado. Em 59, né, esse livro, ele lança em 58, perdão, o livro em 59, o livro já né, vai ganhar o prêmio José Veríssimo da, né, Academia Brasileira de Letras. Mas se ele teve, vamos dizer, um sucesso aí nesse sentido, ele também foi muito questionado do ponto de vista político, né, pelo fato dele, né, também a gente vai ver com mais calma, por ele ser um autor que percebe o Estado como um grande empecilho, né, à modernização brasileira. Essa obra é lançada aí, né, num momento não oportuno para se dizer isso, já que nós temos, né, o Estado, a partir dos anos 30, um dos grandes fomentadores da modernização brasileira. Então, a política desenvolvimentista tem o Estado como um dos grandes motores desse desenvolvimento, né, nacional, principalmente desenvolvimento econômico. E aí surge, né, um jurista que vem dizer que o Estado, né, brasileiro, ele é um empecilho, um entrave a essa modernização. Então, né, também, né, ele recebeu bastante crítica e foi muito ressabiado, né, ficaram muito ressabiado com essa obra. Bom, como todos os, né, intérpretes do Brasil, ele também tem atuação, né, política e atuação fora, né, da própria academia. Em 77 ele vai ser eleito, né, então, pleno, né, regime militar, já quase ali na abertura, né, ele vai ser presidente do Conselho Federal da OAB, ele vai permanecer, né, até 1979, então de 77 a 79 ele é o presidente desse Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então ele, né, pessoal, será um grande intelectual que atuará muito, né, no processo de redemocratização do país, tá? Ele vai ter aí, né, diálogo direto ali com os militares em proposições de uma abertura, proposições aí de fim desse regime. E em 89, né, o Lula até o convida para ser o seu vice, né, na chapa para presidente da República, né, mas o Faoro ele não aceita, né. Então ele é um homem que está, né, é um jurista, né, ele é um jurista, ele também está aí no campo da política, né. Bom, a bibliografia, né, dele não é muito ampla, né, mas isso não significa muita coisa, né? Quantidade nem sempre é qualidade. Então, veja, em 58, como eu falei, né, ele lança Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, né? Em 74, ele vai fazer uma análise do Machado de Assis, né, para entender
o período imperial, né, Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio, de 74, em 75, né, aí sim, né, com a segunda edição dos Donos do Poder, dentro daquele período, né, em que o Estado ali está sendo, né, pressionado, né, em função do regime militar, a questão do próprio estamento burocrático, dos militares sendo um estamento, né, a tomada do poder, né, do poder político pelos militares. Então, essa obra passa a ser, né, uma grande referência nos anos 70, né, e em diante. Em 94, pessoal, uma outra obra que é bastante interessante, né, lembra-se que eu falei que o Bernardo Recupero, né, naquelas 7 lições sobre as interpretações do Brasil, ele trata 6 intérpretes do Brasil, e o outro capítulo, ele vai justamente discutir, né, se existe um pensamento político brasileiro. É uma pergunta do Faoro, né, existe um pensamento político brasileiro? Então, aquela 7ª lição do Bernardo Recupero né, uma análise não só do Faoro, mas do Schwartz e acho que do Guilherme Santos, se eu não me engano. Né? Então, existe um pensamento brasileiro, político brasileiro, para ele não existe, também é uma grande obra dele. Bom, sobre a obra, né, aspectos gerais sobre os donos do poder, eu acho que o que vai chamar bastante atenção é a mudança que ocorre, né, da primeira edição para a segunda edição, né, que uma obra que sai, se não me engano, de 200 e poucas páginas, ela vai chegar nessa segunda edição em 700 e poucas páginas, né? Então, é uma obra, né, que vai ser de um vulto, acho que são 15, 16 capítulos, é uma obra, né, não só enorme do ponto de vista, né, de páginas, mas também vai ser uma obra enorme do ponto de vista temporal, né? O Faoro nada mais faz do que uma análise, né, de uma longa duração, como quase todos os grandes intérpretes do Brasil, né, trabalham com essa longa duração, uma análise que vai abarcar 6 séculos de história, né? Isso mesmo, né? 6 séculos. Ele parte lá da Revolução de Avis, no século XIV, né, final do século XIV, e chega em 1945, né, no fim do Estado Novo. Então, da mesma forma que o Raiz do Brasil, os Donos do Poder também é ainda um ensaio, né, não é uma escrita científica. Talvez o Faoro seja mais uma transição para uma escrita acadêmico-científica do que o próprio Raiz do Brasil. Mas eu acho que essa questão, né, do tempo é muito importante. Vejo, mais uma vez, aí nós temos, né, a presença de dos 3 tempos. Ou seja, né, nós temos ali os donos do poder, formação do patronato político brasileiro. Onde está a formação desse patronato? Está lá no século XIV, então passado, né? Onde está esse presente? Ele chega até 1945. Então, a primeira versão é de 1958, então ele escreve basicamente até os seus dias. E onde estaria o futuro? O futuro, da mesma forma do Raiz do Brasil, o futuro estaria no momento em que o Brasil, né, conseguisse passar o Estado patrimonialista, ou seja, em que o capitalismo politicamente orientado fosse superado, de fato, pelo livre mercado, né, e um Estado burocrático racional, né, com o funcionário, né, não funcionário patrimonial. Então, vejam, são 6 séculos, né, até o último capítulo dele, ele vai falar de a volta redonda, né, que ele vai falar, depois eu vou ler esse trecho para vocês. Então, vejam, né, a meu ver, assim, a tese principal dele que o Estado patrimonialista brasileiro tem um dono, ou seja, o estamento burocrático, né, que vai perpassar toda a história de formação político-social brasileira, desde a Revolução de Avis até o governo Vargas, e mesmo com todas as mudanças, né, históricas, o que vai prevalecer será o capitalismo politicamente
né, orientado, estruturando toda a realidade político-social do país. Então, vejam, né, também nos sufoca, né, vamos dizer assim, a ideia de que, mesmo com todas as transformações, com algumas modernizações, nós temos aí uma longa duração de 6 séculos na nossa organização político-social do país. Então, ele vai argumentar, né, que a gênese do patronato político brasileiro vai se encontrar lá na Revolução de Avis, né, com a formação desse Estado patrimonialista português, e tanto o Estado, a economia e a própria sociedade, né, foram geridas, desde então, do século XIV ao século XX, por esse estamento burocrático. Em alguns poucos momentos da história brasileira, o estamento não atuaria. Um deles, né, pode ser até o início da Primeira República, em que há uma consonância entre poder político e econômico, né, quando que os grandes cafeicultores, ou seja, uma classe social, ela é dona também, né, do poder político, ou seja, né, com essa política dos governadores, com esses presidentes, tendo sempre, quase sempre, né, não sempre, grandes proprietários rurais, né? Então, em alguns momentos da história, nós temos, né, a saída desse estamento, mas, de maneira geral, o estamento burocrático é que dominará toda a história do Brasil, né? Desde a formação do Estado português até o fim do primeiro governo Vargas. É de inspiração weberiana, não há dúvida, embora ele negue até até ele negue na segunda edição, ele nega. Alguns até vão encontrar, né, visualizar uma interpretação gramsciana no Faoro, né? Então, mas é claro que essas categorias aí que ele analisa, elas são certamente, né, weberianas. Bom, eu vou, então, agora, como fiz com Raiz do Brasil, só trazer alguns trechos, são 2 trechos, né, sobre, né, o que ele vai falar dessa longa duração aí da dominação do estamento burocrático, né, e desse capitalismo politicamente orientado. Então, ele vai, né, no seu capítulo final, né, a viagem redonda, do patrimonialismo ao estamento. Então, ele vai dizer assim, ele diz assim, né, de D. João I a Getúlio Vargas, numa viagem de 6 séculos, uma estrutura político-social resistiu a todas as transformações fundamentais, aos desafios mais profundos, a travessia do Oceano Largo, o capitalismo politicamente orientado, o capitalismo político ou pré-capitalismo, centro da aventura, da conquista e da colonização, moldou a realidade estatal, sobrevivendo e incorporando na sobrevivência o capitalismo moderno, de índole industrial, racional na técnica e fundado na liberdade do indivíduo, liberdade de negociar, de contratar, de gerir a propriedade sob a garantia das instituições. A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios como negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas que se demarcam gradualmente. O súdito, a sociedade se compreende no âmbito de um aparelhamento a explorar, a manipular, a tosquiar nos casos extremos. Dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a forma de poder institucionalizada num tipo de domínio, o patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo. É assim porque sempre foi. O comércio dá o caráter à expansão em linha estabilizadora, do patrimonialismo, forma mais flexível do que o patriarcalismo,
e menos arbitrária do que o sultanismo. No modo comercial da atividade econômica se desenvolveu a lavoura de exportação da colônia à república, bem como a indústria, seja o manufaturismo pombalino, no derivo do encilhamento, quer nas estufas criadas depois. Sempre no curso dos anos se encontra o patrimonialismo estatal, incentivando o setor especulativo da economia, predominantemente voltado a lucro, como aventura, como jogo e aventura, ou na outra fase, interessado no desenvolvimento econômico, sob o comando político, para satisfazer imperativos ditados pelo quadro administrativo, com seus componentes civil e militar. Aí, né, mais à frente, ele nos diz, né, a longa caminhada dos séculos na história de Portugal e Brasil mostra que a independência sobranceira do Estado sobre a nação não é a exceção de certos períodos, nem o estágio, o degrau, para se alcançar outro degrau, previamente visualizado. O bonapartismo meteórico, o pré-capitalismo, que supõe certo tipo de capitalismo, não negam que, no cerne, a chama consome as árvores que se aproximam ao seu redor. Carvão para uma fogueira própria, peculiar e resistente. A outra tem uma linguagem aí bastante interessante, ensaística, no mesmo sentido. O Estado burocrático, fundado no sistema patrimonial do capitalismo politicamente orientado, adquiriu o conteúdo aristocrático, a nobreza e do título. A pressão da ideologia liberal e democrática não quebrou, nem diluiu, nem desfez o patronato político sobre a nação. Impenetrável ao poder majoritário, mesmo na transição aristocrático-plebeia do elitismo moderno. O patriarcado, despido de brasões, de vestimentas ornamentais, de casacas ostensivas, governa e impela, tutela e curatela. O poder, a soberania nominalmente popular, tem donos que não emanam da nação, da sociedade, da plebe ignara e pobre. O chefe não é um delegado, mas um gestor de negócios. Gestor de negócios e não mandatário. O Estado, pela cooptação sempre que possível, pela violência se necessário, resiste a todos os assaltos, reduzido nos seus conflitos à conquista dos membros graduados de seu Estado maior. Então vejam, né, fica claro aí que o Faoro vai nas pegadas do Sérgio Buarque, né, e vai, da mesma forma, ter uma visão, né, de longa duração de como esse Estado, né, pré-moderno, né, como esse pré-capitalismo, ele sufoca qualquer possibilidade de democracia, qualquer possibilidade de florescimento de um capitalismo mais moderno, mesmo com industrialização, mesmo, né, com tudo que ocorre no país. Então, esses dois autores, né, têm aí essa questão, né, do patrimonialismo do Estado como algo que confunde o público e o privado, né, como quem tem donos, né, particulares, como uma herança, vamos dizer, maldita para, né, a modernização. Então, há necessidade de superar, né, essa herança portuguesa. Guardem isso, que isso é importante, né, o peso que essa herança portuguesa tem, né, quando a gente for fazer uma análise do Gessé Souza. Bom, pessoal, por último, né, no sentido daquele roteirinho que eu passei para vocês, que eu, né, estou seguindo, eu vou falar sobre, né, a obra do Gessé Souza, né, aspectos bibliográficos, né, e sobre a sua interpretação sobre o Sérgio Buarque, né, e o Raimundo Faoro, né, na obra dele, né, então eu escolhi uma, poderia ter escolhido outra, né, a elite do atraso da escravidão à Lava Jato.
né, só adiantando um pouco, eu até escolhi essa obra porque essa foi a obra que eu comecei a estudar o Gessé, né, o Gessé Souza. Sabia, né, das outras obras, mas, né, não havia ainda tido um contato. Né, fui ter, a partir da Elite do Atraso, que eu fui tendo contato com as suas outras obras. E aqui, né, eu acho que é importante também, parece-me que é nessa obra, né, Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato. Então, vejam aí, nós temos também, né, a questão da formação, né, lá na formação, lá na escravidão no Brasil, né, no período colonial e depois no período imperial, até o presente, né, até a própria Lava Jato. Então, vejam, então é uma obra que também tem, né, os três tempos, né, o passado, quando ele analisa a escravidão, né, as questões do presente, a própria Lava Jato, e as questões, né, do futuro, como superar, né, esse atraso aí, né, que nós temos no Brasil. Então, né, até o subtítulo, ele fala, né, um livro que analisa o pacto dos donos do poder, né, vocês vão ver depois que isso é um pouco, né, uma provocação ao Faoro, né, um livro que analisa o pacto dos donos do poder para perpetuar uma sociedade cruel que foi forjada na escravidão. Então, é por isso que, embora você tenha até outras obras que trabalhem mais até a questão do Sérgio Buarque, do Raimundo Faoro, mas eu acho que essa obra aqui nos apresenta melhor, né, a possibilidade de incluir o Gessé Souza também como um intérprete do Brasil. Bom, ele é um potiguar, né, nasceu em 1960, né, de Natal mesmo. Ele já né, ele já, se assim nós o considerarmos como intérprete do Brasil, ele já alguém ligado estritamente à academia, à universidade, né, ele não é um ensaísta de fora da universidade, como foram, né, muitos dos intérpretes, né, anteriores a ele, né, bem anteriores, mesmo no século XIX, começo do XX, né, até a década de 50. Então, ele vai, né, ele vai se graduar, olha que interessante, ele também é graduado em Direito, né, ele é mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, né, ele é mestre, né, em Sociologia e graduado em Direito pela UNB, faz seu doutorado, né, na Alemanha na década de 90, lá em 2006 ele obtém a livre docência também, né, e vai fazer o seu pós-doc em Filosofia e Psicanálise em Nova York, isso também nos anos 90, né. Em 2015, pessoal, ele vai ser nomeado pela, né, presidenta Dilma, presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicada, o IPEA. Então, ele vai ser, né, então ele tem aí também, né, um trânsito nessas instituições, né, e ele vai sair, né, logo após, né, o golpe, né, jurídico parlamentar que destituiu a Dilma Rousseff, né. Então, ele fica pouco tempo no IPEA. E ele atualmente, pessoal, é professor da Universidade Federal, né, do Grande ABC. Tá bom? Ele tem aí uma vasta bibliografia, mais de 20 livros, né, mas eu selecionei alguns para vocês só, né. Então, ele tem, até esses dias, né, em Curitiba, é um livro deste ano mesmo, 2020, né, que acho que é a mais nova dele, né, A Guerra contra o Brasil, né, como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa. A organização criminosa é a Lava Jato. Tá? Ele tem, né, outras obras como Subcidadania Brasileira, Para Entender o País, Além do Jeitinho Brasileiro, a Radiografia do Golpe, que é de 2016, né, Entenda como e por que você foi enganado. Esse é a Elite do Atraso que nós estamos vendo, né, 2017. Essa é uma obra importante, né, na análise do Sérgio Buarque, do Gilberto Freire, e também, né, ele faz uma análise de outros autores, né,
como o Roberto da Mata também, né, a ideia do jeitinho brasileiro. Então, ele vai juntar tanto a questão do homem cordial, do Estado patrimonialista e do jeitinho brasileiro, né. Então, essa é uma obra bastante, vejo que o título já é, né, bastante, né, bastante incisivo, né, A Tolice da Inteligência Brasileira, ou Como o País se Deixa Manipular pela Elite, aqui de 2015. E uma outra obra que é bem importante também para essa questão é A Modernização Seletiva, uma reinterpretação do dilema brasileiro. Tá? Então, essas obras aí que eu trouxe para vocês. Bom, a elite do atraso, pessoal, por que eu vou agora, né, entrar já numa, ao invés de eu falar em separado dos aspectos gerais, etc., eu já vou falando, né, nós já estamos aí com 1h10 de fala, conversar com vocês, né, o porquê, né, desse livro, a importância aí de tentar compreender, né, a visão que ele tem sobre, né, a percepção do Sérgio Buarque e do Gilberto e do Raimundo Faoro sobre o Estado brasileiro. Então, vejam, a elite do atraso, da escravidão à Lava Jato, já demonstra, né, como eu falei, né, uma perspectiva de passado, né, em relação ao presente, e uma perspectiva de futuro que seria, né, vamos dizer, livrar o Brasil não só dessa elite financeira predatória, mas também, né, deste mal que para ele é muito grande, né, dessas interpretações do Sérgio Buarque e do Gilberto Freire, né. Então, para ele, a Lava Jato, pessoal, é o resultado da própria perspectiva que a elite brasileira tem ao assimilar, né, raízes do Brasil e os donos do poder, né. Então, para o Gessé Souza, a nossa origem, o nosso grande mal, né, o que nos sufoca, o que nos impede, né, de nos transformarmos num país moderno, justo, né, aquela ideia de que o Brasil, né, sempre é um país do futuro, não é o Estado português, não é o patrimonialismo, não é o capitalismo politicamente orientado. Ou seja, não haveria o Brasil não estaria numa pré-modernidade, muito pelo contrário. O que determinaria todos os males brasileiros, né, o que está na nossa origem, né, o que está na nossa formação como grande problema, é a escravidão. Né, e não essas instituições portuguesas. Né. Tanto que ele vai falar, olha, em Portugal a escravidão ela era muito pequena, né, para pessoas muito ricas. Né, então não é esse transplante de instituições, né, de jeitos de ser do português que molda, que forma o Brasil. O que vai formar o Brasil é a escravidão. É claro que isso não é uma ideia muito nova, né? Muitos daqueles críticos da escravidão, né, muitos abolicionistas e muitos críticos, né, ao racismo científico já vão mostrar, né, que quase que, né, o que há de orgânico na sociedade brasileira, de fato, é a escravidão. Né? Então, vejam, a Lava Jato, então, né, só estou pegando o subtítulo, a Lava Jato seria o próprio coroamento, né, dessas ideias do Faoro e dessas ideias do Sérgio Buarque. Por quê? Porque a Lava Jato ela vai se insurgir contra o quê? Contra a corrupção do Estado, mas ela não se insurgirá contra a corrupção da sociedade, ou seja, do mercado. Né? Então, ele até vai, né, ele recorre muito ao Gilberto Freire. Quando o Gilberto Freire, né, claro que a escravidão é fundamental para o Gilberto Freire, mas quando o Gilberto Freire vai, né, não no Casa Grande Senzala, mas em Sobrados e no Cambos, mostrar, né, como que esse homem, né, rural, como esse homem vai, né, se ele domina privadamente, ele vai dominar agora publicamente na cidade. Então, esse homem que vai dominar o mercado, é ele que de fato, né, levará a cabo, a partir da própria escravidão, a partir da própria organização, né, de uma sociedade, né, extremamente
injusta, enfim, né, que vai dominar, né, esse país. Então, a corrupção estaria, né, no mercado e não no Estado. Então, essa perspectiva, né, da Lava Jato seria uma perspectiva, né, um coroamento, vamos dizer, da tolice da inteligência brasileira, que vê o Estado como o grande mal do Brasil. Então, né, no Estado que estaria a corrupção. Eu vou ler uns trechos para vocês, né, que são bastante interessantes, como, né, o próprio Dallagnol, da Lava Jato, cita o Sérgio Buarque de Holanda e cita o Raimundo Faoro, mas não só ele, né? O próprio Haddad, é interessante, né, imaginar que o Haddad cita isso, porque o Gessé fala, olha, não foi só a direita que comprou, né, essa direita liberal que comprou essa ideia do Faoro e essa ideia do Sérgio Buarque, a esquerda também comprou, né? Então, a direita e a esquerda, né, essa ideia de que o Estado é o corrupto no país, o Estado é o grande, né, responsável pelos males, né, ele tem aí a sua origem nesses dois autores. Eu vou ler alguns trechos, né, só para a gente já ir encaminhando para a finalização. Então, vejam, né, o Gessé Souza nos diz o seguinte, né, o exercício do poder social real tem de ser legitimado, né, ninguém obedece sem razão. No mundo moderno, quem cria a legitimação do poder social, que será a chave de acesso a todos os privilégios, são os intelectuais. Pensemos na Lava Jato e em sua avassaladora influência na vida do país. A limpeza política que o procurador Deltan Dallagnol, o intelectual da operação, preconiza para o país é uma mera continuidade da reflexão de Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, né? Então, aí, ele vai lá mais para frente, né? Sérgio Buarque de Holanda opera duas transformações essenciais no paradigma inventado por Freire, né? Que irão possibilitar que o culturalismo racista, agora na versão vira-lata, se torne o porta-voz oficial do liberalismo conservador. A primeira transformação é a mutação radical do brasileiro pensado genericamente, sem distinções de classe, enquanto pura negatividade na noção de homem cordial. A segunda é o alongamento da noção de homem cordial na noção de Estado patrimonial. As duas noções conjugadas constroem a ideia do brasileiro como um vira-lata da história, sendo a imagem invertida no espelho do protestante americano transformado em herói. Olha só, então o que ele está nos dizendo, né? Se nós, né, abandonamos o racismo científico, né, o nosso preconceito de raça no pensamento acadêmico, né, no pensamento científico, por outro lado, nós o quê? Criamos o racismo culturalista. E o que é esse racismo culturalista? É essa, né? Essa oposição, vejam que é legal também que ele, né, não é o único a fazer isso, mas ele também, né, vai trabalhar essa questão da oposição, né, entre os países ibéricos e os de origem anglo-saxônica, né, que não é novidade, né, ele não está sendo inovador nesse sentido, mas ele está mostrando, né, que tanto o Faoro quanto o Sérgio Buarque, eles foram fundamentais, né, para ocuparem um espaço, né, vazio daquele racismo científico, que seria, que legitimaria o nosso suposto, né, atraso, a nossa impossibilidade para a civilização, enfim, para a democracia, para o progresso, etc., etc., e agora nós encontramos uma outra interpretação, que seria, né, esse racismo culturalista. Então, né, a vida moderna, né, o cidadão, o mercado, o Estado perfeito não estaria nos países ibéricos ou de origem ibérica, mas estaria, né,
nos países de origem anglo-saxônica. Então, essa modelização, né, os Estados Unidos como um grande, né, modelo, né, a própria Inglaterra, enfim, né, países dessa origem. Então, isso é importante porque não foram as instituições portuguesas que nos criaram, mas para o Gessé Souza, quem nos criou foi, né, a escravidão. Então, para ele, né, a corrupção está no mercado, né, para o Gessé Souza, a corrupção está no mercado e não no Estado. O que tem-se de corrupção no Estado é mínimo, perto do que o grande capital financeiro, o grande capital industrial associado, né, às grandes corporações televisivas, né, jornalísticas, né, do jornal impresso, né, todos eles, né, é ali que eles vão legitimar, né, essa tragédia do Estado brasileiro. Não é à toa que houve, né, um apoio, né, sobremaneira da Lava Jato, em detrimento, né, de mostrar, né, que a própria corrupção, o próprio problema do Brasil está, né, no mercado. Bom, só tem mais, eu fiz aqui meus papeizinhos, o que ele fala, né, ainda sobre a escravidão, né, só para citar um trecho. No Brasil, desde o ano zero, a instituição que englobava todas as outras era a escravidão, que não existia em Portugal, a não ser de um modo muito tópico e passageiro. Nossa forma de família, de economia, de política e de justiça foi toda baseada na na escravidão. Mas nossa autointerpretação dominante nos vê como uma continuidade perfeita de uma sociedade que jamais conheceu a escravidão, a não ser de um modo muito datado e localizado. Como tamanho efeito de autodesconhecimento foi possível? Então, aí ele vai, né? E o toque satânico, demonizar o Estado como repositório da suposta herança maldita portuguesa, e sempre que mesmo for ocupado pela esquerda, e revelavelmente a ação moralista já pronta. Ele vai aí, né, alguns trechos, né? Mas o que eu quero, né, para finalizar essa discussão, né, antes de eu finalizar, tratar só mais uma coisa da escravidão, e aí sim ir para os, né, vamos dizer, para os intelectuais aí da Lava Jato, essa ideia essa ideia do Gessé que a Lava Jato compra, né, a percepção do Estado, né, patrimonialista, do homem cordial do Sérgio Buarque e do Raimundo Faoro, é só mais um trechinho, né? São relações sociais e instituições concretas que produzem a semente social do Brasil que herdamos sob a forma modificada até hoje. Então, vejam, olha lá o presente, né? Hoje, 2017. É o sadismo transformado em mandonismo, como Freire irá analisar em Sobrados no Cambos, que sai da esfera privada e invade a esfera pública, inaugurando uma dialética profundamente brasileira de privatização do público pelos poderosos, que é o exato contrário, ele acaba, né, com a balela da cantilena do patrimonialismo. Afinal, o patrimonialismo de Raimundo Faoro e de Sérgio Buarque, a elite vampiresca e má está no Estado, tornando literalmente invisível o mandonismo real, primeiro dos proprietários rurais e depois dos urbanos. Então, vejam, né, aqui acho que é uma síntese, né, de que né, como que a gente tem, né, uma passagem de perspectiva de que não é o Estado o grande problema, mas sim, né, o próprio, né, essa esfera pública aí organizada pelos próprios poderosos, que saem do mundo rural e vêm para o mundo urbano, né. E aí, por fim, pessoal, né, nós já estamos aí com quase 1h30, tomando o tempo de vocês. Na página 184, há uma citação, né,
de um post, né, feito no Facebook do Dallagnol, né, feito em janeiro de 2006. Vejam o que o homem do PowerPoint fala sobre, né, os autores aqui em questão, os autores que, né, Gessé não poupa, né, críticas, chega, né, às vias até de eliminar qualquer possibilidade de haver uma verdade em suas interpretações. Vimos que a ausência, é o Dallagnol falando, tá, pessoal? Vimos que a ausência de organização da sociedade e da formação de uma identidade nacional permitiu um Estado controlado por elites corruptas, os donos do poder, num ambiente favorável a práticas como clientelismo, coronelismo, nepotismo. Além disso, o estamento aristocrático, na clássica avaliação de Raimundo Faoro, desenvolveu-se em um estamento burocrático, formado por autoridades públicas que são espécies de seres superiores, que não se subordinam à lei, fazem o que querem e não são punidos. A autoridade é transferida dos cargos aos seus ocupantes, como se o poder irradiasse da pessoa e sem limites, em vez de irradiar de sua função e dentro dos limites de seu exercício. O que explicaria a comum, mas infeliz pergunta: você sabe com quem você está falando? Some-se dentro desse contexto que, analisando as características do brasileiro, o célebre Sérgio Buarque de Holanda, em seu consagrado Raízes do Brasil, definiu o homem cordial. O tecido social teria por base relações de afetividade, paixão ou sentimento, criando o jeitinho brasileiro. Parece que ele está falando dele mesmo, né? Se você for pegar a Lava Jato, né? Parece que ele não é uma crítica, né? Mas é uma constatação dele próprio. E aí, por último, né? Só para eu, né, falar sobre, né, uma citação, né? Do Haddad, né? É um texto do Haddad, né? É um artigo, Vivi na Pele o que aprendi nos livros, né? Um encontro com o patrimonialismo brasileiro. Então, vejam, né? O patrimonialismo é, antes de mais nada, uma antítese da República, né? Nada mais do que o Sérgio Buarque, né? O despotismo é outra antítese da República. Entre nós, brasileiros, nenhuma obra do pensamento social e político descreve melhor o patrimonialismo, hoje com suas entranhas expostas no noticiário do país, do que Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. O texto, publicado em 58, deveria ser relido, como veremos. E aí ele vai, né? É muito grande, né? A forma acabada de poder institucionalizada em um certo tipo de domínio, fora o patrimonialismo. E aí ele vai, né, trazer todas as ideias do Raimundo Faoro e do Sérgio Buarque. Bom, então, pessoal, né, a título aí de uma conclusão, né, o que o Gessé Souza, né, tem aí para mostrar é que, na verdade, né, nós temos agora que um racismo culturalista que deveria superar, né? Então, o que ele está dizendo? Olha, nós não somos pré-modernos no sentido de Estado, de mercado, mas nós somos pré-modernos, né? Parece que a mensagem dele é essa: nós somos pré-modernos com esses dois autores, Sérgio Buarque e o Raimundo Faoro, né? Na própria ciência brasileira. Isso ele está falando, né, no livro da, né, a tolice da inteligência brasileira, né? Então, para ele, né, haveria de ser necessário superar essa herança, né, esse racismo culturalista que, de certa forma, foi, entre outros autores, principalmente, né, propagado pelo Sérgio Buarque de Holanda e pelo Raimundo Faoro, na concepção que eles têm da nossa formação do Brasil. Ou seja, ao eles, né, colocarem o Brasil como
sufocado pelas instituições portuguesas, nós não conseguiríamos avançar no caminho da modernização, avançar no caminho da cidadania, avançar no caminho da passagem de um país atrasado para um país moderno. Né? Então, essa concepção de Estado, né, tanto em Faoro como Sérgio Buarque, para o Gessé de Souza, né, não passa de uma grande, né, como ele mesmo fala, de uma grande balela, né, de uma grande... É claro, não vou entrar nem no mérito aqui, né, do se está certo ou errado, porque há uma divergência muito grande sobre essas análises do Gessé, mas de maneira muito sucinta e superficial, né, eu acho que ele perde a mão na análise, né, imaginar que o Faoro não tenha nada a ser aproveitado de uma autoconfiança invejável. Mas é isso, pessoal. Sinceramente, né, eu acho que esse volta e meia, eles farão parte da nossa preocupação, porque parece mesmo, de fato, que nós sempre interrompemos esse Brasil do futuro, né? Parece que sempre começa a dar certo, com o PT estaria iniciando, né? O desenvolvimento, vamos dizer, de maneira geral, acaba sendo, de novo, interrompido agora por esse grupo, né, da Lava Jato e os seus comparsas aí, Rede Globo, mercado financeiro, né, o imperialismo norte-americano, etc, etc. É isso, pessoal. Agradeço muito a paciência de vocês, né, 1h30 aqui ouvindo, né, eu falar, e aí estamos abertos a conversa, já que o nosso evento é uma conversa acadêmica. Deixa eu avisar o Marcelo. Ele continua, né, gravando. Eu mandei uma mensagem para ele, vamos ver se ele